Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiro, vos trago mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Se você está procurando aí preparar um esboço sobre Caim e Abel, eu preparei exatamente esse tema para que você possa acrescentar aí no seu sermão. Com certeza vai ampliar aí as informações e Deus vai te usar poderosamente nessa ministração. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifica se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas também possam ser ajudadas como você está sendo ajudado. Deixa aí nos comentários de onde e de qual cidade você está assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos então diretamente para a tela do nosso computador e você então vai acompanhar aí os 4 tópicos sobre Caim e Abel. Sendo assim, vindo para a tela do nosso computador, tema da mensagem é Adoração que agrada a Deus. Lições de Caim e Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Claro que eu não coloquei todo o texto aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, leia aí na sua casa com muita calma. Depois você vem compreendendo aqui, conforme nós colocamos aqui. Introdução. Desde o início da humanidade, o relacionamento com Deus sempre envolveu adoração e ofertas. A história de Caim e Abel revela que Deus não aceita qualquer tipo de oferta, mas olha o coração do adorador. Vamos refletir sobre o que podemos aprender com esses dois irmãos sobre adorar a Deus de maneira que lhe agrada. Vamos então partir para um contexto bem rápido, um contexto histórico. Caim e Abel são os primeiros filhos de Adão e Eva após a queda do Éden, está lá em Gênesis capítulo 3. Eles nasceram num mundo já marcado pelo pecado, onde o relacionamento com Deus exigia sacrifícios. Nesse tempo inicial, Deus estava ensinando à humanidade sobre santidade, fé e obediência, valores que continuam sendo essenciais até hoje. Vamos então diretamente partir para o tópico de número 1. A oferta que Deus aceita. Está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 5. Depois você lê aí com calma. Vamos lá então. Abel ofereceu o melhor das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Caim trouxe do fruto da terra, sem o mesmo compromisso de excelência. Aí que está a questão. Olha uma lição espiritual baseada no que nós lemos. Deus se agrada da adoração feita com fé, excelência e entrega total. Um ponto de referência lá em Hebreus capítulo 11, verso 4 está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, tudo que é feito de qualquer jeito para Deus, sem fé, fazer por fazer, Deus não recebe. Olha só, queridos, então você consegue observar algumas lições que eu tirei aqui, uma lição sobre Caim e Abel, sobre a oferta de Caim e Abel. Você pôde observar que o tema é sobre uma verdadeira adoração diante de Deus e que Deus sempre priorizou na Bíblia Sagrada uma verdadeira adoração e uma oferta mais sincera. Então a gente consegue observar aqui que Deus aceitou a oferta de Abel, só que a de Caim Deus rejeitou, porque o próprio livro aos Hebreus nos revela que Abel fez com excelência, Abel ele fez com fé. Agora Caim ele não fez com excelência. Caim não fez com a mesma fé, com a mesma excelência, ou seja, dá-se a entender que Caim ele fez por fazer, mas ele não fez de coração. Então Deus rejeitou a oferta de Caim. Que possamos aprender com esse primeiro tópico, com essa primeira lição, que Deus ele se agrada quando a gente faz por amor. Tudo que nós fazemos para Deus tem que sair de dentro para fora, Tem que ser feito com excelência. Tem que ser feito com amor e com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito sem fé, isso não agrada ao nosso Deus, tá bom? Vamos então partir para o segundo tópico, que é bem objetivo, apenas uma forma de te acrescentar aí no seu esboço. Segundo tópico da mensagem. Ponto de número 2. O perigo de um coração irado. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 7. Caim se irou quando Deus rejeitou sua oferta, em vez de corrigir sua atitude. Deus advertiu Caim, dizendo assim: o pecado jaz à porta, mas ele deveria dominá-lo. Olha a lição espiritual. A rejeição de Deus é um convite à correção, não à revolta.
Um coração endurecido nos afasta ainda mais de Deus. Uma referência aqui, Provérbios 4:23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por Caim não guardar o seu coração, acabou tirando a vida de seu irmão Abel. Olha só o perigo de um coração irado. Então observe bem que Caim, ele ficou irado quando Deus rejeitou a sua oferta. Ou seja, Deus rejeitando a oferta, Deus queria ensinar Caim, Deus queria tratar o coração de Caim. Mas consegue observar que Deus falou que o pecado já estava à porta, cabia a ele mesmo dominá-lo. Porém, Caim não se conserta, Caim deixa ser levado e guiado pela sua ira. E você sabe aonde foi dar essa consequência. Deus queria corrigir o coração de Caim, Deus queria tratar a alma e o coração de Caim, mas ele deixou ser levado pela ira, aonde infelizmente ele acaba arrebatando, por assim dizer, né, tirando a vida do seu próprio irmão Abel, tá bom? Queridos, lembrando a você que a cada tópico você pode acrescentar. Aqui é uma forma para te ajudar a acrescentar aí no seu esboço. Eu acredito que se você entrou nesse vídeo, que você está procurando um sermão sobre Caim e Abel. Concorda comigo? Vamos partir então para o ponto de número 3. Ponto 3. O fruto da ira e da inveja. Gênesis 4, versículo 8. Caim, dominado pela inveja e raiva, matou seu irmão Abel. O primeiro homicídio da história nasce da incapacidade de lidar com a correção divina. Olha só que interessante isso, né? Qual é a lição espiritual? Quando não tratamos o pecado interno, ele gera frutos externos de morte e destruição. Depois você lê lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, né? Cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência, diz o apóstolo Tiago. Eu termino dizendo, é preciso tratar nosso coração todos os dias. Olha só, o fruto da ira e da inveja. Como eu disse no tópico anterior, como o seu coração não foi tratado, olha a consequência em que Caim fez, né? Dominado pela inveja, dominado pelo ódio, dominado pela ira, ele tomou essa atitude de tirar a vida do próprio irmão. Ou seja, quando não se trata o pecado interno, haverá consequências externas, né? Através das ações e atitudes. Então, é preciso tratar o coração, é preciso cuidar do nosso coração, confessar os nossos pecados, deixar que o Espírito Santo possa tratar o nosso pecado interno para não tomarmos atitudes ainda piores, tá bom? Vamos então partir para o quarto e último tópico desse esboço. Ponto de número 4. As consequências da desobediência. Gênesis capítulo 4, versículo 9 ao 16, você lê depois aí. Deus confronta Caim, mas ele mente e se recusa a se arrepender. Olha só que ele diz, sou eu guardado do meu irmão? Caim é condenado a ser errante e fugitivo sobre a terra. Foi a consequência, né? Qual é a lição espiritual? Toda escolha gera consequência. A desobediência e o pecado não confessado afastam o homem da presença de Deus. Olha o que diz em Gálatas 6, 7, diz o apóstolo Paulo. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Termino dizendo, é preciso reconhecer nossos erros e confessar os nossos pecados. Paulo diz que tudo aquilo que o homem semear, disso também ceifará. A consequência de Caim, teve que viver como fugitivo. Olha as consequências, imagina a consciência de Caim. Agora tinha tudo com Deus, agora tem que viver fugindo por causa que não quis confessar o seu pecado, não quis tratar o seu coração. Vamos então concluir esse esboço? Conclusão. A história de Caim e Abel nos ensina que Deus se importa mais com o coração do que com a aparência da adoração. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 23 ao 24. Que possamos aprender a oferecer a Deus o melhor, com sinceridade e fé, vigiando nossos corações para que a inveja, a ira e o pecado não nos afastem do propósito para o qual fomos criados. Adorar o Senhor com todo o nosso coração. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Está aí esse esboço simples, bem objetivo, para você acrescentar aí no seu sermão. Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.